Olá, meus caros. Para quem já comentou que a Leia não fala do filho especial, ela promete no livro intitulado Memórias que vai contar todos os pormenores, detalhes de quando ela soube que o filho Felipe, primeiro filho do casal Leia e Sérgio Sora, era especial. Inclusive, o Felipe aparece no LP da cantora Leia, junto com o marido, como já falei aí em outros vídeos. Então, tá aí a informação. O Felipe deve ter uns 30 e poucos anos e teve essa fatalidade de nascer com algum problema. No entanto, todavia, o que vale é o amor a propriamente o filho. E parece que a família tem, inclusive, a própria Leia descobriu nos arquivos do saudoso Davi Miranda que tinha lá um documento no qual ele prometeu fazer uma campanha a Deus para curar a enfermidade do Felipe. É isto. A IPDA vai se manifestar sobre o novo regulamento da IPDA? Ela responde: não faço a menor ideia de quando será, nem sei dizer algo a respeito, porque não sou da diretoria. Então aí ela respondendo quando que vai ocorrer a mudança, se é que vai haver, né? Posto que não sei se eles vão mudar, senão vão perder exatamente os clientes. Assim como uma empresa, existe cliente, a empresa faz tudo para agradar o cliente, ou chamar a atenção do cliente. Como que eles vão mudar algo que é contra os clientes? Vão perder os clientes. Essa é a grande realidade. Imagine só se eles acabam abolindo esse regulamento. Pai amado, vão perder aí cliente abessa, cliente que agora dá de receita 70%, 80% da renda dele, 70%, 80% da receita. Então é isto. Vai demorar, mas quem sabe um dia mudará. Na verdade, na prática já está mudado. Caros, pergunta e resposta. Leia Miranda responde: o que você acha sobre participar em encontro de mulheres em outro ministério? Ela responde: é preciso pesar na balança do temor a Deus, o que estão ensinando, o que estão priorizando, que linguagem utilizam, que exemplo dão e assim por diante. Pesando isso tudo e levando a Deus, depois é só dar ouvidos ao que Ele orientar e pronto. Então, quer dizer, se Deus disser que sim, pode ir. Se Deus disser que não, pode, não pode. Então, no encontro de mulheres em outro ministério, porque a pergunta foi visitar outro ministério. O que você acha sobre participar em um encontro de mulheres em outro ministério? Você vê o seguinte: teve gente que veio me criticar porque eu falei num vídeo aí que eu era defensor do regulamento interno quando estava na IPDA, coisa que já faz mais de 10 anos que eu não estou. E lá eu acabei entregando o irmão que foi visitar outro ministério que não podia. A Leia, no século XXI, no ano de 2021, continua meio que querendo dizer que o regulamento interno é correto, que ainda é pecado, entre aspas, para ir para outro ministério. Porque ela diz assim, é preciso pesar na balança, ter o temor de Deus. Ela não chega a dizer, não, pode ir. Então quer dizer, tá, e meio que não tá liberado. Você vê em 2021, imagine em 2006 com o Davi Miranda vivo. Que foi o fato que ocorreu comigo. Então, essa gente aí que fica me criticando é terrível, né? Outra coisa a ser dita. Ele fala assim, meio que pro membro não ir, ficar meio receoso, não sei o quê. Mas só que o Davizinho, por exemplo, já foi na igreja do pastor José Gonçalves, já foi agora na igreja do Davi Wilson, que é a Times Square Church, nos Estados Unidos. Foi lá com um grupo Danamis, que também é uma igreja para Israel. Então, quer dizer, eles não querem que os membros vão, mas eles vão para outros ministérios. Isso é interessante, na verdade. O Davizinho também disse que já foi até naquelas igrejas aí neopentecostais, que eu até não recordo o nome desses pregadores tinha aí. Então, o Davizinho pode. Aí os fanáticos vão dizer assim, não, mas o Davizinho não está na IPDA, ele não é da IPDA, ele é do Regenere. O Regenere é um ministério da IPDA. Se tem ou não tem CNPJ é outra coisa.
É duas IPDA no mesmo momento. Na mesma coisa, porque quando ele vai pregar para fora, como foi no caso foi lá no Descende Brasil, ele apareceu como pastor Davi Miranda Neto da IPDA, da Igreja Deus e Amor. Então, enfim, vamos sempre pensar de outra forma. Olha, é complicado explicar as coisas para essa gente que não quer entender. Então a resposta da Leia foi nem que sim, nem que não, mais para não do que para sim. Vamos analisar aqui. Claro, se quiser também dá, mas mais para não sim. Ainda no século XXI, eles não querem que visite outras igrejas, nem aceitem pregadores, entre aspas, né? Eu digo pregadores, entre aspas, porque alguns eles aceitam, como foi o Josué dentro daquela palestra. Eles não querem aceitar na igreja, mas eles podem visitar outras denominações e podem ouvir pregações de outros pregadores. É assim. Os Mirandas, é assim. Eu nem vou dizer mais nada, né? Tá aí, então, a resposta, o comentário, abraço. Caros quadro Leia Miranda Responde, lembrando que todas as perguntas e respostas são extraídas do Instagram da mesma, como se percebe aí, Leia Miranda @oficial, o seu Instagram. E essas perguntas que estamos colocando recentemente no canal são desse último sábado, dia 2 de outubro de 2021. Estou dizendo isso porque se volta e meia sempre aparece aí um fã ou alguém que é hater do canal dizendo que é mentira que ela respondeu isso, que é mentira que ela falou aquilo. Então a gente mata, a cobra e mostra o pau. Tá aí, é do Instagram dela, o print certinho, ok? Vamos lá, a pergunta que foi feita a ela. Por que tem mulheres pastoreando nas IPDAs, só que dizem que não existe na Bíblia e está errado? Entenderam a pergunta? Porque tem mulheres pastoreando nas IPDAs, só que dizem que não existe na Bíblia e está errado. A pergunta das palavras foi: como que existe irmãs dirigindo igreja e eles querem dizer que aquele exercício não é pastorear? Aí a resposta da cantora Leia é a seguinte: a diretoria da IPDA permite que uma mulher fique responsável por uma congregação, caso não haja um homem capacitado para isso. Mas ela não tem liberação da diretoria para a prática pastoral. Ela não ministra Santa Ceia, nem celebra matrimônio, nem apresenta crianças a Deus e tudo mais que está permitido somente aos pastores. Outrora não poderia a mulher nem dirigir igreja, nem ser financeira, nem pregar em cima do púlpito. Foi mudar tudo isso, coisa que já acontece desde o final da década de 90. Referente a essa questão, que ela não unge, que não sei o quê, mas ela exerce alguma liderança, alguma autoridade, ela é responsável sim pela congregação. Por mais que não faça alguma coisa, não quer dizer necessariamente que ela não esteja ali dirigindo de alguma forma, ou pastoreando de alguma forma, melhor dizendo. Enfim, esse é o posicionamento deles. Assim, eles colocaram a irmã Ireni como presidenta da igreja e ela não exerce uma função pastoral, mas é praticamente a responsável por tudo. É assim que eles trabalham. Cada denominação tem o seu trabalho, eu até entendo. Agora, eu não concordo que, biblicamente falando isto, que uma mulher não possa exercer o trabalho pastoral. Isso vem da Igreja Católica, a proibição de sacerdotisas ou de oficiais mulheres. Passou para a Igreja Protestante, principalmente pentecostais e puritanos. Davi Miranda, pelo fato de ser um ex-fanático católico, trouxe muita coisa do catolicismo para a própria instituição dele, assim como as demais igrejas pentecostais também. Por que eu defendo que a mulher possa ser pastora? Posto que ela pode liderar, ela pode aconselhar, ela pode de alguma forma disciplinar. Nós temos exemplos no passado, Débora sendo juíza. Débora sendo juíza, o que é? Ela decidia, ela disciplinava, condenava pessoas e absolvia, julgava, tá? Isso um líder faz também, é uma coisa assim a ser pensada. Claro que tem um outro contexto, enfim. E no Novo Testamento nós temos o caso de Febe, que muitos vão dizer que é diaconisa. A diaconisa faria quase que o trabalho de auxiliar de um presbítero, de um pastor, ainda que não seja, mas
está ali como auxiliar. Enfim, e um diácono faz algumas coisas do tipo os próprios apóstolos ou presbíteros faziam. Inclusive, batizar ou ajudar na hora de dar ceia. Vocês têm uma ideia também, na IPDA, numa época os diáconos não podiam dar ceia e não podiam batizar, agora pode, né? Tempo para cá pode, é outra mudança que se tem. Mas, enfim, tá aí. Eu estou comentando do âmbito bíblico, não necessariamente a questão do regulamento interno, cada um segue de acordo com a sua própria convicção e pertencendo a essa instituição. Ok, então esse é o posicionamento da cantora Leia Miranda referente a essa pergunta que é muito interessante. Abraço e até a próxima. Vamos a mais um quadro. Leia Miranda responde. Boa noite, irmã. Você acha que é pecado doar o cabelo? Resposta da cantora irmã Leia Miranda. Você quer dizer juntar os fios que caem diariamente e disso formar uma peruca? Porque cortar de uma pessoa para doar a outra é o mesmo que descobrir um santo para cobrir o outro. Mas essa resposta... será que ela é contra o doar cabelo? Porque existem várias situações, às vezes até homens deixando o cabelo crescer, cortando o cabelo para doar para institutos, por exemplo, do câncer, para fazer peruca para aqueles que estão debilitados lá com câncer, coisa semelhante. Talvez ela não pensou nisso para responder. É óbvio que não é juntar os fios que caem diariamente. Isso aí, obviamente, que não é. Aí aqui sobre cortar o cabelo para doar para outra pessoa, não concorda de cortar. Talvez porque não se deve por conta do regulamento interno, enfim. Então ela não concorda em deixar o cabelo crescer, seja de homem ou da mulher, cortar e doar para fazer uma peruca. Vamos emendar outra aqui. A paz do Senhor Jesus, admiro muito a irmã. Como a irmã lida com as críticas? Resposta da Leia Miranda. Não me deixa atingir. São anos e anos de prática. Já não me alcanço mais, meus avós diziam. Enquanto os cachorros latem, a caravana passa. Então é isso, latem e eu vou seguindo, simples assim. Boa, boa, boa. Boa forma de lidar aí com os haters nessa resposta. Lembrando aqui que eu não faço críticas à própria cantora, apenas comento. Às vezes nem comento, só leio o que ela respondeu das perguntas. Ok, meus caros, está aí então mais um Leia Miranda Responde. Abraço do detetive virtual que traz as informações para os meus queridos fofoqueiros da IPDA. Mais um quadro, Leia Miranda Responde. A pergunta é proibido fazer sobrancelha? A resposta dela: tudo depende da intenção. O que leva a pessoa a fazer é o que responde a essa pergunta. Qual é o propósito? Então, ela não diz nem que sim, nem que não. Tudo depende então da intenção. Se for para sentir mais bonita e não atrair homens, a mulher pode. Uma vez essa é a leitura que dá para ser feita dessa resposta. Ou se for para atrair homens, já seria o pecado, seria a vaidade, coisa semelhante. Então tá aí mais uma resposta da Leia Miranda nas perguntas que são feitas no Instagram e ela responde. Por mais incrível que pareça, recentemente não aparece mais lá, não ficam mais fixadas as perguntas e respostas. Não sei se ela tirou depois que vazam as perguntas e respostas aqui no canal, mas eu só leio e não critico. E tá aí a prova que é uma pergunta feita para ela e ela responde, né? Quem vai chamar a gente aí de mentiroso, mas não é a verdade. Foi feita essa pergunta e ela respondeu aí conforme está aí a pergunta. Abraço e até a próxima, meus queridos fofoqueiros da IPDA.
Meus caros, vamos ao quadro. Leia Miranda responde. A pergunta é: o irmão da IPDA pode usar Max TV? Na realidade é Smart TV. Ela responde: quando você estiver se preparando para o batismo nas águas, pergunte ao seu pastor dirigente. Aquilo que ele disser será o que você deve, portanto, seguir. Então ela diz que nem que sim, nem que não, é para perguntar ao pastor dirigente. Agora, você parando para analisar referente à TV, Smart TV, é uma TV inteligente que tem internet, computador e programas de TV e outras coisas mais, tudo ao mesmo tempo. Então, quem vê o próprio PC, o computador, vê uma TV, não tem mais diferença. Essa coisa de proibir TV ainda na IPDA, com a modernidade da tecnologia, está cada vez mais arcaica. Posto que uma coisa é proibir até programas de TV equivocados, uma outra é proibir você ter uma Smart TV que não necessariamente você vai ver programas de TV, e sim você pode ter acesso à internet, você pode ter acesso a qualquer outra coisa além dos programas habituais de TV. Tá aí então a resposta dela e o comentário. Abraço e até a próxima. Vamos ao mais um Leia Miranda responde. Pergunta: o louvor Oração Ouvida, que é uma canção, foi uma oração sua para pedir a bênção de engravidar? Resposta da Leia: não. Esse nunca foi o meu sonho. Olha, ser mãe, veja bem. Eu não sonhava em me casar e ter filhos e construir família. Nunca sonhei com isso, apenas foi acontecendo. Esse hino é letra da minha mãe e melodia da minha prima, Sofia Cardoso. A dupla Ereni Miranda e Sofia Cardoso, que compõe mais da metade das canções que eu gravo. Então o hino é da dupla Ereni Miranda e Sofia Cardoso, não tem nada a ver com ela. O hino conhecido Oração Ouvida. Tá aí a resposta de uma curiosidade referente a esse hino que a cantora Leia Miranda respondeu. Abraço e até a Caros, vamos trazendo mais uma resposta da irmã cantora Leia Miranda. E a pergunta dessa feita foi sobre ficar só, tá sentindo saudade ou solidão, solitude, vamos ver. Pergunta: irmã Leia, você sente vontade de ter alguém ao seu lado para caminhar ao seu lado na obra? Ela responde: assim como todas as pessoas que dedicam sua vida ao trabalho na seara, sempre chegará um momento que vai deparar com a situação de se sentir sozinha, em que se perceba ou que vai perceber ser importante ter alguém para seguir junto na jornada. Para isso Deus criou a família. Então, lá no fundo, talvez ela se sente só ou se depare em momento de solitude por não ter alguém junto fazendo a obra quando está, por exemplo, fora da sua cidade, do seu país, etc. Talvez aí lembrando um pouco do tempo que estava junta com alguém, com o ex-marido. Tá aí a informação, meus caros, abraço e até uma próxima. Olha, lembrando, vamos criar aí uma playlist Leia Miranda Responde no canal. Aí vocês vê nessa playlist todas as perguntas e respostas da Leia Miranda. Lembrando que essas perguntas e respostas estão no Instagram oficial da Leia Miranda, não é nenhuma invenção, você pode conferir por lá, ok? Até mais. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. Caros, direto do Instagram oficial da Leia Miranda, vamos falando sobre como que Leia Miranda conheceu Fernanda Brum. Alguém perguntou: você conheceu a Fernanda Brum na IPDA? Se sim, em qual? E ela responde: não conheci na IPDA não. Eu a conheci através do Nani Azevedo, que é um cantor gospel que sempre frequentou minha casa e passou meu telefone para a Fernanda.
Daí ela me ligou, me convidou para um chá de mulheres que ia acontecer na igreja onde ela estava. E eu fui e só então ela me disse que já tinha sido a Deus de Amor. Eu não fazia ideia. A partir de então viramos amigas. Lembrando que a própria Leia Miranda ficou um bom tempo congregando na igreja da própria Fernanda Brum, inclusive participou de programas como o do Leão Lobo, na época na Record ou na Band. Ela fez uma homenagem para a própria Fernanda Brum, acho que até no Raul Gil ela apareceu num vídeo falando da amiga ou comentando acerca, parabenizando a mesma. Então tá aí, meus caros, como que a própria Leia Miranda acabou conhecendo Fernanda Brum e então ficou sabendo da própria Fernanda, que a mesma um dia foi da IPDA do Rio de Janeiro, conforme se comprova aí com a carteirinha de membro que a Fernanda tem da IPDA. Deve ter sido por volta dos anos 1990, na década de 1990. Abraço e até uma próxima. Meus caros, nessa oportunidade vamos trazer informação aqui, conforme já tinha dito, só para confirmar para aqueles que estavam com dúvida e para refutar os haters aqui do canal. A Leia ontem respondeu uma bateria de perguntas e uma das perguntas foi: o pastor Lorival já está fazendo o programa na rádio ou no rádio, como está ali? Ela responde: não, ainda não ainda. Mas na segunda-feira haverá uma homenagem a ele pelo fato do seu aniversário ou por conta do seu aniversário. E olha aqui a outra informação. Alguém elogiou a Leia no casamento da filha da Eliana e do Daniel. Você estava linda no casamento da Thalita, que é a filha da Eliana e do Daniel. Era um vestido, não vi fotos da Débora. Aí ela diz: obrigadinha. Sim, era um vestido com um casaquinho curto por cima, ok. Aí ela responde: Débora estava em casa cuidando do seu marido, pastor Lorival, ou seja, ele está ainda sob cuidados e não participa do programa Mensagens Cantadas. E se aparece a voz dele, é o programa gravado, e na segunda-feira vai ter uma homenagem por conta do aniversário dele. É isso, mas os ignorantes vêm cá me chamar de endemoniado, vêm cá me chamar de mentiroso. Vocês são um bando de retardado. É isso que eu digo, ok? E olha, eu não sei como é que... É porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Eu não sei como é que Deus trataria com vocês com essa arrogância, burrice aí. Estou falando especialmente para os haters, eu não estou falando para aqueles que acompanham o canal e, enfim, sabe o que a gente está fazendo aqui, trazendo a informação séria, ok? Então, meus caros, aqueles que estavam com dúvida, Lorival ainda está se recuperando, não participa do programa Mensagem Cantada. Se apareceu, são programas gravados, e ele vai receber uma homenagem na segunda-feira por conta do seu aniversário. E a Débora não foi no casamento da sobrinha por conta de estar cuidando do seu próprio marido. Abraço e até uma próxima. É isto. Caros, vamos trazendo aqui uma bateria de perguntas e respostas da senhora Leia. Por que trazer? Porque nos comentários aí a gente recebe cada coisa, né? Eu já trago aqui o print do que ela respondeu para que as pessoas não me chamem de mentiroso, mas mesmo assim sempre aparecem os haters aí. Tá perseguindo, é mentiroso, tá contra. Ô Zé, bom, não vou dizer a palavra aqui. Vai lá, se inscreve lá no Instagram lá dela lá, ou segue ela no Instagram lá e vai ver se ela não falou isso, tá? Inclusive tá aqui, ó, 29 semanas essa bateria de pergunta e resposta. Uma coisa aqui interessante: para que ser pastor, aliás, por que para ser pastor precisa casar? Uma pergunta. Aí ela responde: quem disse? O apóstolo Paulo pastoreou muitas igrejas e não era casado. O que precisa é ser uma pessoa de bom testemunho, temente a Deus e fiel aos princípios. Verdade. Mas só que no regulamento interno da IPDA não era bem assim. Para você ser consagrado a pastor, você tinha que ser casado e ter no mínimo mais de 10 anos, me parece, de ministério da IPDA. Isso está no regulamento interno antigo, sim, tá? Então, tinha um pré-requisito para ser pastor ou ungido, consagrado a pastor, ser casado
Até em alguns casos também o próprio presbítero ser casado, principalmente se ele fosse liderar uma sede estadual, nem sempre, mas uma sede nacional, sim, de um país, ele tinha que ser casado, ok? Então essa era a tônica no antigo regulamento. Talvez ela não se recorde disso, então por isso a pergunta aqui. E ela respondeu, sim, biblicamente não precisa. O casamento não é obrigatório. Bem como não casar-se também não é obrigatório. Ou seja, o celibato não é obrigatório, o casamento não é obrigatório. Vai depender do ministério da pessoa, se ela foi chamada, vocacionada para tal função, ok? Vamos a outra aqui. Essa aqui é bastante polêmica, né? Mas vamos lá. Pergunta, você é assalariada, não dá, né? Assalariada, irmã Leia, da IPDA, você é assalariada da IPDA ou trabalha? Ou trabalha, né? Que aqui também perguntas erradas, assim. Às vezes eu fico aqui nesse meu complexo de perfeccionismo, erro, fico irritado, mas as pessoas também erram, todo mundo erra, né? No escrever, no falar, a gente é suscetível ao erro, ainda que tenha determinado conhecimento. Vamos lá. Aí vem a resposta da Leia. Não, nunca houve esse vínculo. A igreja paga as minhas passagens aéreas, mas o hotel, minha alimentação e transporte na localidade onde eu chego, eu mesmo pago do meu bolso, tá? Você não é assalariada da IPDA, mas tem, né? A irmã Leia não é assalariada da IPDA, mas tem rádios no nome dela. Tem a Fundação Reviver, né? Uma dasquelas, né? Fundação Reviver Help, alguma coisa assim, que está vinculada a ela. Ela é a presidente disso. Então ela não ganha nada ali, né? Não ganha em prolabore, que é uma coisa que muitos não sabem o que significa, porque tem que estudar no direito empresarial. Segundo denúncias que eu mesmo recebi aqui no canal, pessoas afirmando que trabalharam junto com a Leia, que, aliás, até antes da Leia estar na IPDA, que ela pediu certa feita 30 mil reais de prolabore para o paizinho das rádios, para o Davi Miranda, que estava vivo, e foi lá e deu 30 mil, tá? Então, ela que desminta essa denúncia que chegou a mim, ok? Então, quer dizer, não ganha, mas ganha. Não ganha lá uma carteira assinada, mas ganha de outras formas, do dízimo, da oferta. E outra coisa, vamos ser sinceros, o patrimônio todo que ela tem, ela adquiriu do quê? Que trabalho? No que ela é formada? Não tem nem faculdade. No que ela é formada? Ah, ganhou de cantora. Pois é, a gravadora de quem? Da igreja. Então construiu o patrimônio sim à base de ofertas, votos e dízimo, que é o dinheiro que entra, e também das vendas dos CDs, ok? Que me dá nojo, eles dizem, não, eu não sou assalariado, não, eu não ganho do disco. Como é que você não ganha? Você quer dizer que não ganha diretamente para não pegar mal, e assim é todos eles da família, mas indiretamente vocês ganham sim, tá? Então pare de pegar mentira, porque o mentiroso não entra no reino dos céus. Fale a verdade, esclareça, mas vale a sinceridade do que a mentira, e perdeu os céus, se é que vocês temem a Deus mesmo, né? Aí da tatuagem, daí responder outras perguntas sobre a tatuagem, depois de dizer que nem sim, não, tatuar é pecado, ela responde. Uma pergunta, irmã Leia, tenho tatuagem, me reconciliei, devo ter vergonha das pessoas na igreja? Essa é uma. Não devemos se vergonhar disso. Quem te criticar é que deve se vergonhar e não está cumprindo o mandamento de Jesus, que ordenou amar a todos sem distinção, assim como Ele nos ama. Calma que tem a outra a gente deixa para o final. Isso aqui é claro que isso é a verdade. A pessoa fez, se arrependeu, não tem problema. O negócio é a pessoa estar dentro de igreja e dizer que pode. Vamos lá. Fazer tatu é pecado? Eu fiz uma, mas minha mãe vive falando que é pecado. Pra Leia. Eu nunca entendi bem se a pessoa que faz a tatuagem quer sofrer a dor das agulhas com tinta ou se não sente dor nisso. O motivo pelo qual a pessoa faz isso também nunca entendi bem. Então precisamos entender primeiro para depois falar sobre. Tá. Agora
dá também novamente uma fugida da temática e não responde. É uma resposta evasiva, porque não é bastante categórica. Não, fundamenta. Sim, fundamenta. Mais ou menos, depende, fundamenta. Ela não sabe como exatamente é a dor, porque deve não ter tatu, mas, contudo, todavia, seus filhos têm tatu. Será que eles nunca falaram para ela a dor de ter tatuagem? Enfim, aí a informação, isso aqui serve para complemento daquele outro vídeo que eu falei sobre, deve ter dado uma repercussão. Ela pegou e comentou. Claro que deu repercussão, por exemplo, no outro canal estava com quase 25 mil visualizações, eu passei para esse canal Pregador, já está com quase 2 mil e deve passar isso. Então deu repercussão, ela vai lá nos stories do Instagram e faz outro vídeo para dizer assim, ok, meus caros, está aí. A minha opinião, só procurar no canal, já se tem. Agora, o curioso é que ela não tem uma opinião formada do tipo André Surak, que disse que se arrependeu de fazer tatuagem, removeu as tatuagens e ainda disse: eu não recomendo tatuagem para ninguém. Tatuagem não presta, não é legal. Isso não é pecado, mas não presta. Olha só, isso é curioso, né? Enquanto que a mãezinha mais liberalzinha, para, obviamente, não magoar os filhinhos, ela fala dessa forma. Abraço e até a próxima. Caros, vamos a mais uma pergunta e resposta da cantora, missionária, evangelista, fundadora, filha do fundador, fundadora ou na realidade presidenta lá da Fundação Reviver, filha do missionário Davi Miranda, Leia Miranda. Lá veio a pergunta então lá nos stories no Instagram, tem gente que não entende. É fofoca, vai cuidar da sua vida, e pipipi, e popopó. Ô queridão, vai lá, cria uma conta no Instagram e segue a Leia lá, que você vai ter todas as respostas de perguntas que ela responde por livre, espontânea vontade e que ficam lá públicas, ok? Então vamos lá. É pecado jogar jogos? Veio a pergunta. Olha a resposta da Leia. Não convém jogar quando o prêmio é dinheiro, mas fora isso, se for algo que não vai estimular brigas entre os participantes, será apenas um momento entre família ou amigos. Então, quer dizer, se não tiver briga entre os participantes, se não dá nenhum fight, for só entre familiares e amigos, não tem problema. Se não tem envolvimento de dinheiro, segundo o que ela fala aqui. Eu já falei no canal que brincar, seja jogar futebol, seja jogar um joguinho no smartphone, no celular, jogar no computador, no PlayStation, não tem pecado, é até mesmo muito bom para o cérebro. Claro que o vício que é o pecado, vício no videogame, vício no jogo e também a própria questão, por exemplo, de determinados jogos, você apostar dinheiro e lá perder toda a sua grana e ficar viciado ou refém na mão de agiotas, etc., tudo por conta do vício do jogo. Isso aí, claro que é um pecado, é um vício. Agora, tudo que é controlado, temperado, não tem nenhum problema. Então, ela falando sobre isso. Agora, o que tem a ver, por que eu trouxe essa informação? Para mostrar como a IPDA está mudando, não é verdade? Que outrora, meu Deus do céu, jogar videogame era um pandemônio. Outrora, brincar era um pandemônio. Quando eu estive na IPDA por 4 anos, não podia nem fazer educação física. Tinha que pedir lá uma, vamos dizer assim, uma própria documentação para o dirigente para mandar para a direção
dizendo que por conta da religião não podia fazer a educação física, então eles iam combinar lá para fazer um trabalho, tá? Não podia nem fazer educação física, que seria jogar bola, o vôlei, o futebol, ping-pong, dominó, alguma coisa assim que tinha. Não podia. Jogos, então, eu me recordo que no início da minha conversão eu tinha meus joguinhos no computador e às vezes vinham alguns primos meus, primos de primeiro grau, de segundo grau, e queriam jogar. Tinha também o meu videogame antigo, PlayStation 1, e eu dizia, não, eu não vou jogar porque é pecado, porque diz na igreja que é pecado. Ó, você quiser jogar, até jogo, mas o certo nem é você jogar. Então eu estava naquele fanatismo, naquela loucura, né? Porque foi ensinado assim, mas agora pode. Aliás, vamos ser francos, a família Miranda sempre jogava videogame. Eu me recordo que os netos missionários participavam até de disputas de videogame, futebol, etc., e colocavam no Orkut. E esses netos missionários, muitos deles estavam até na banda Jeová Rafá. A própria banda Jeová Rafá brincava de montes. Então era uma hipocrisia, proibição mais para os membros que não eram da família. E assim como sempre foi na IPDA, muita hipocrisia, muito mimimi, muita proibição. A proibição é complicado, vai assim mesmo. Proibição para os membros e as membras, né? Tem gente que fica falando, não tem membro. Claro que não tem membro. Tô brincando, é membro. Muita punição para os membros e nada aí para os familiares fundadores da igreja. É assim, pelo menos agora essa hipocrisia está sendo revelada por conta das redes sociais e eles estão sendo mais cautelosos nas respostas, estão sendo mais extremistas, vão falando com um certo equilíbrio, para não perder. Também, por outro lado, o pessoal mais jovem que está começando a vir para Santa Ipédia. Então, mais uma novidade aí, uma nova doutrina, permissão de jogar videogame, a permissão de jogar futebol com os amigos e com a família. Até porque o Lorival também jogava uma bolinha ali com o Davizinho. Quantas vezes ouvi falar, não, o Lorival tem casa com piscina, o Lorival joga futebol lá na casa dele, que tem um próprio ambiente de lazer lá, ou melhor dizendo, um campo de futebol, sua chácara, sei lá onde que era, e jogava assim. Então é assim. Até porque os filhos tinham camisa de time, né? O Davizinho jogava futebol, é claro que ele ia jogar. O missionário levava o Davizinho para o CT, centro de treinamento, e por aí vai. Vamos lá. Mas agora a coisa mudou e eles estão falando a verdade aqui, né? E aqueles que continuam no extremismo, é pecado, não pode perder de tempo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tire o momento de lazer, de brincadeira da criança, do adolescente e deixe ele perturbado com não pode nada. Enfim, eu não vou me estender mais com esse comentário, tá aí, abraço. Nessa oportunidade eu vou falar sobre o dízimo e a IPDA. Isso porque a cantora Leia respondeu no Instagram uma pergunta referente ao mesmo. A pergunta foi, por que temos que devolver o dízimo? Ela responde, isso nos stories do próprio Instagram. Para não se tornar ladra ou ladrão diante do Senhor, conforme está escrito na Bíblia Sagrada em Malaquias, capítulo 3, versículo 9 ao 12, pois maldição há sobre todo aquele que rouba a Deus. Honramos a Ele quando devolvemos 10% de tudo quanto Ele nos deu, pois se não fosse seu amor e seu sustento, seríamos pobres de alma e miseráveis de espírito. Aqui já tem um grande erro, que é interpretar Malaquias para a igreja do Senhor. O dízimo era para o povo israelita e no contexto de Malaquias estava falando justamente não necessariamente daquele que não devolvia o dízimo, mas também daquele que pegava o dízimo e não rateava
com os necessitados. Ou seja, por exemplo, o dízimo ele era enviado para o templo. Lá poderia estar alguém ou algum representante da tribo de Levi. Esse não rateava com o sacerdote, não rateava com os demais levitas, não rateava com o necessitado, com o órfão, com o estrangeiro, por aí em diante. E assim sendo, esta atitude também configura roubar a Deus. Então, o pecado ali do povo israelita não era necessariamente daqueles que não estavam dando, e sim daqueles que estavam recebendo e não estavam rateando. E se era do povo, o pecado era também dos próprios que não faziam aquilo que era para ser feito com o dízimo. Segundo tópico, a Bíblia não fala nem na lei e nem na graça que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno ou rouba a Deus. Só na passagem de Malaquias. O dízimo era dado, obviamente, antes da lei, na lei e também na graça, ou nos tempos de Jesus, eu diria, porque na igreja primitiva não se tinha a configuração do dízimo, pelo menos do modo que os próprios do judaísmo faziam, de dar 10%. Você percebe nitidamente em Atos dos Apóstolos 5, onde eram doados ou dados milhares e milhares, vamos dizer assim, ou muitas herdades, e cada um usufruía do dinheiro daquelas herdades. Eu dava uma herdade ou vendia um terreno, custava R$200, vamos trazer para os atuais, eu colocava lá. O outro vendia um outro por R$200, também colocava lá. Então, cada um doava e recebia, e não tinha nenhuma privação, não se existia necessidade, diferente do que ocorre hoje. Depois, essa própria Leia vai responder uma outra pergunta referente ao dízimo, que é até mais grave do que essa daqui. Essa também tem a sua gravidade, seu erro teológico, mas essa aqui então nem se fala. Olha só. Sobre o dízimo, nos convém transformá-lo em doações? Qual a sua opinião? Leia responde: o dízimo não é nosso, é do Senhor. Não podemos querer ajudar os outros. Já estou até rindo, porque eu já vou colocar o versículo bíblico que refuta bem isso aqui. Não podemos querer ajudar os outros utilizando algo que não é nosso, meu Pai. O bem, a beneficência eu faço com o meu dinheiro. Pare de balela. Você nunca entendeu nada de Bíblia? Será que nunca, ou essa instituição nunca leu uma passagem bíblica que fala sobre a finalidade do dízimo? Eu já estou até aqui no versículo bíblico para não ironizar muito a resposta. Deuteronômio 14, 22 em diante, que nos diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Nesses dois versículos, tem outros para a gente ler, a gente já percebe o seguinte, que o dízimo não era dinheiro, era fruto da semente, era vacas, era grãos, mosto, azeite, primogênito das vacas, e todos usufruíam. Você dava o dízimo e usufruía do dízimo. Certamente darás o dízimo de todo o fruto, e perante teu Deus, no lugar que ele escolher habitar, então comerás os dízimos do teu grão. Quem que vai comer os dízimos do grão? Os próprios que davam. Então, ali, exatamente no local onde que o Senhor escolheu, quem dava o dízimo comia o dízimo. Eu dava o dízimo e eu comia.
E como é que eu não posso fazer doação se eu, de acordo com a lei e a finalidade disso, que já a gente vai ver, eu podia comer do meu próprio dízimo, diferentemente do que faz em igreja, que eu só dou e não recebo nada, não recebo comida, não recebo ajuda, eu não como num piquenique, vamos dizer assim, espiritual ou em irmandade, eu não recebo benefício algum de dízimo, porque Deus não é tirano, Deus não precisa de dinheiro, de vaca, de mosto, de azeite, de ovelha, nada. Deus é o doador da prata, quem precisa são as pessoas, e o dízimo está para ajudar os necessitados da igreja, assim como os impostos servem para ajudar os necessitados de uma nação. Pois, se você parar para analisar, o Estado recolhe e depois ele tem que ratear aquele recolhimento, aquele dinheiro para investir na área da saúde, da educação, da segurança, do transporte, da previdência, tudo em benefício para o povo. E assim era o dízimo. Lamentavelmente, deturparam a origem do dízimo e o destino dele, a finalidade dele, para que donos de igrejas fiquem cada vez mais ricos, ostentando riquezas, dinheiro, carro, mansões, e o pobre cada vez mais pobre, mas assim não foi o que o Senhor pregou. E, portanto, a fala da Leia é uma heresia. A igreja Deus e Amor prega uma heresia sobre o dízimo, dizendo que não pode fazer benfeitoria com o dízimo. E o que o texto bíblico diz em Deuteronômio 14, 22, que ali fala sobre a origem e o destino do dízimo? Vocês não seguem a Bíblia, vocês estão errados. E errados também porque não compartilham o dízimo com o povo, com a comunidade, porque as pessoas só dão e não recebem nada, não recebem ajuda, não recebem alimento, não se faz, melhor dizendo, uma festa, entre aspas, para que todos venham participar, comer, se regozijar na presença de Deus e também do povo. Está tudo errado. Vamos seguindo nos outros versículos. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Pois muitos só querem falar de Malaquias, mas não vão para a origem do dízimo. O dízimo era um mandamento, sim, para o povo israelita, mas tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Vamos ver agora. Versículo 24. Em diante vai falar a finalidade. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que ele escolheu o Senhor, escolheu o Senhor teu Deus para ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então, veja bem, o que era para ser feito? Vender o quê? A vaca, os grãos, vender as ovelhas, vender o óleo, as sementes e pegar dinheiro. Então vende os dízimos e ata o dinheiro na tua mão. E esse dinheiro na tua mão vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, versículo 25. Tudo isso está no capítulo 14 de Deuteronômio. E esse dinheiro, darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, bebida alcoólica, que é o vinho, bebida forte é bebida alcoólica, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Isso eles não ensinam. É para vender, se for para um local distante, que não possa levar contigo as ovelhas, os animais para desfrutar. Então vender é juntar esse dinheiro e dar por tudo aquilo que deseja a tua alma. Por vaca, por vinho, por bebida, e tudo que pedir a tua alma, come, é para comer diante do Senhor. E quem que dava os dízimos? Eram aqueles que não podiam, os levitas? Eram os necessitados, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas? Não, eram pessoas civis, comuns, cidadãos de Israel, que podiam usufruir do seu dízimo. Mas isso vocês não pregam, seus hereges.
que dando 10%, aquele que dá 10% tem que receber em benfeitorias, ou pode regozijar junto com os irmãos e usufruir do seu próprio dízimo. Se é em dinheiro, digamos que ele dá R$100, ele tem que receber esses R$100 em alguma coisa dentro da instituição religiosa, se for aplicar certinho como está o texto aqui. Se ele dá R$100 e todo mundo dá R$100, digamos que 40, R$50 ele tem que receber ou em alimento, ou em ajuda, principalmente quando está desempregado, ou em qualquer outra situação. Mas eles não aplicam. Agora vamos à finalidade clara do texto, que vai estar no versículo 27. Já lemos o 26 e 27. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Só que os levitas dos dias atuais, que seriam os evangelistas, os pregadores, os ditos missionários, eles têm herança, não tem? Eles já não receberam, às vezes, do seu pai ou do seu avô, ou deixam. No entanto, seguindo à risca o que estava na lei, o levita não tinha parte nem herança nessa terra. Então ele tinha que ser ajudado para o básico, com comida, vestimentos, ou vestimenta não tem, vestimenta e alimento, tá? Vestes, alimento, o básico para ele sobreviver. E aí nada disso é feito. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dias da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Agora já é o dízimo de 3 em 3 anos, trienal. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, aqui está a finalidade. Então virá um levita, que não tem herança, da tribo de Levi, a família de Arão, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e os que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que toda a coisa seja abençoada, vamos dizer assim, mas o texto diz, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, é para repartir o dízimo, é para usufruir do dízimo e reparti-lo. Você pode, como instituição religiosa, sim usufruir do dízimo, mas tem que repartir com o povo. Entendemos que uma instituição religiosa tem sim as suas despesas, pagar água, pagar energia elétrica, pagar internet, pagar, enfim, qualquer outras coisas, ou quem cuida do templo, pagar os pregadores, ou trazer o básico a eles, dar o básico a eles, tudo bem. No entanto, aqueles que dão têm que ter algum benefício e eles não têm. Porque quando o sujeito fica desempregado, vai pedir alguma ajuda, a igreja dá? Não dá. Diz que tem que trabalhar, claro, tem que trabalhar secularmente para dar só o dízimo para sustentar os parrudões que não trabalham ou que fazem um trabalho falso. Contrapartida, Paulo vai dizer o seguinte, que não era para ser pesado para a igreja. E você que vive de dízimo e oferta está sendo pesado para a igreja e ainda tirando dos pobres, acabando fazendo ostentação por demais. Dos seus bens, jatinhos, fazendo helicópteros e tantos outros bens, e, enfim, etc, etc. Isso não é de Deus. No entanto, nós temos que exatamente separar o joio do trigo. Não podemos aceitar esses erros. E também não podemos ir ao extremo de dizer que não necessariamente não exista o dízimo, mas o dízimo não pode ser obrigatório. O dízimo tem que ser dado de livre e espontânea vontade e a finalidade dele é para ajudar o necessitado. Não isso aí.
que quem não dá o dízimo rouba a Deus, como se fosse algo obrigatório que vai interferir na salvação. E segundo, que não pode fazer benfeitorias com o dízimo. Que na realidade eles dizem isso para receber o dízimo, porque imagina se pregar para eles, ou para os fiéis, no caso, a liderança pregando para os fiéis, dizendo, olha, você pode fazer beneficência com dízimo, ou seja, você pode pegar o seu dízimo e ajudar um necessitado que esteja passando fome, um familiar que você veja que ele está passando por perrengues, uma pessoa que mora nas ruas e você vai lá dar o seu dízimo para que aquela pessoa possa comer naquele dia, possa sair das ruas. Imagina se for pregar isso. Claro que eles não vão pregar, porque eles vão perder nas finanças. Eles só pensam no próprio umbigo deles, só pensam neles próprios. Mas o que manda o texto sagrado é exatamente isso, ajudar o levita, ajudar o órfão, o estrangeiro, a viúva, o necessitado. A igreja que tem que fazer, a igreja somos nós. Não podemos delegar a terceiros, instituições CNPJadas, empresas, para fazer aquilo que eles querem fazer, porque digamos que eles recebem R$1.000 de dízimo, talvez eles fazem filantropia com R$100 e olhe lá, o restante eles pegam para os seus próprios bolsos. Essa é a grande realidade. Eu sei que vai vir um monte de pessoas defensoras dessa instituição e defensores do dízimo começar a me atacar. Ah, mas os outros versículos, não sei o quê. Eu já fiz um estudo sobre o dízimo, só procurar aí no canal. Eu não vou ficar repetindo. Você é ignorante porque o dízimo era dado desde a época que não existia a lei. Ninguém está dizendo que o dízimo não existe ou não se deve dar. Eu estou dizendo que a obrigatoriedade não é de Deus, porque se fosse, estaria sendo obrigatório nas cartas paulinas, de Pedro, enfim, no Novo Testamento. Não tem nada que nos obrigue a dar o dízimo no Novo Testamento. E o ensino do dízimo errado é tão maldito que as pessoas chegam a dizer que aquela passagem do rei Melquisedeque, que agora seria Jesus, o próprio sacerdote rei, segundo a ordem de Melquisedeque, como Melquisedeque recebeu dízimo, Jesus tem que receber dízimo. Que ignorância! O que é falado em Hebreus sobre Jesus é no âmbito espiritual, não tem nada a ver com o literal. Se é que Jesus tem que receber dízimo, é o dízimo da nossa obediência, 10% de dedicação à obra de Deus, 2 horas e 30 e poucos minutos fazendo aquilo que lhe agrada. Esse sim é o dízimo que o Senhor requer e não dinheiro, porque Ele não precisa de dinheiro e nem de comida, porque no céu não é comida, não é bebida. Será que vocês não entendem isso? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida? Que não só de pão viverá o homem? Imagina se Deus vai viver de pão, vai viver de dinheiro, se Ele é o dono de tudo. Pare para pensar um pouco. Então, está aí mais do que comprovado essa heresia da obrigatoriedade do dízimo e de dizer que o dízimo não serve para a filantropia. 2 erros. Repito, não sou contra o dízimo, sou contra. Não é que eu sou contra, é a Bíblia que é contra. A obrigatoriedade do dízimo e também com essa interpretação errada de que não se pode fazer filantropia com dízimo. Abraço. É fogo puro. Pra você ter uma ideia, né? Como é que é a situação no YouTube. Tem poucos minutos atrás, faz poucos minutos, melhor dizendo, que se encerrou a santa pergunta e a santa resposta do perfil da senhora de 55 anos, que poderia ser minha mãe, da mamãe Leia Miranda. Então a mãe Leia Miranda, ela respondeu uma pergunta da fanática dela. A fanática dela
perguntou assim, tá aí na thumbnail isso aí. Por que o Bruno G fala tanto de você? Aí a santa, na maior cara de pau, no maior cinismo. Não sei, não conheço. Quem é? Eu também não te conheço, Leia. Nem quero saber quem tu seja. O Paulo Elias já me contou quem tu és, né? Paulo Elias já me contou. É? É, já me contou aí. Aliás, o áudio já conta, né? Por tudo. Aí fica aí. Que não sei quem é. Claro, tu não sabe quem é. Por que tu me processou então? Tu não sabe quem é? É? Né? Né? Tá taradinha por mim, tá molhadinha por mim, vai atrás do Paulão, sarta de mim. O sangue de Jesus tem poder. Que seja repreendida essa tua tara aí, né? Esse teu desejo aí, e dessa fã, ok? Porque eu sou compromissado. E ainda que não fosse, tá? Não tenho tara por senhora de 55 anos. Graças a Deus. E se fosse para escolher, escolheria a atriz da Globo que falou comigo. Eu tenho que rir, cada tolice, né? Cada tolice. Aí depois, assim, nessa resposta nós temos duas implicações. Primeiro, da fanática que me chama de chato, porque ela queria que eu fosse redondo, né? E quando alguém chama tu de chato e fica te acompanhando, ok? Que tem esse detalhe. Alguém critica alguém e não sai de estar criticando, é porque tem alguma paixonite, né? Como que é assim? A pessoa te acha chato, a pessoa não gosta do teu conteúdo e fica vendo teu conteúdo, algum problema tem. Ou ela está apaixonada e não assume, ou, eu estou falando da fã agora, não estou falando da lei. Ou ela tem algum problema mental, né? Das duas, uma. Para você ver como é que eu sou bem aí apreciado por essas fãs, né? Como é que deve ser essa fã aí, né? Será que é uma santa fogosa do cabelo branco também? Né? Ou será que é uma jovem pudiquinha da hipocrisia? O fã, primeiramente, que não é eu que falo, né? Todos os canais estão falando da santa do cabelo branco. Até mesmo a Folha de São Paulo, segundo o que ela disse, que eu nem sabia. Eu estava vendo Fatos e Verdade, fez um documentário, assim como fez de Bruno Leonardo e fez da Leia agora recentemente. Ela não era famosa. Senhora Leia nunca foi famosa fora da IPDA, só dentro do gueto IPDA. Agora está sendo famosa em tudo quanto é canto. Sim, em tudo quanto é mídia. São famosos. Os famosos hipócritas da sã doutrina, tá? Outra coisa, eu só comento referente à santa do cabelo branco, primeiramente que eu perguntei para ela se seria errado eu comentar perguntas e respostas do Instagram dela. Ela não disse nem que sim, nem que não, tá no canal. E ainda debochou. Ah, estão fazendo mesa redonda? Estão fazendo debate de mim? Sim, o canal André Carpano, os outros canais aí grandes estão fazendo. Todo dia um debate, uma mesa redonda, conforme você debochou da minha pessoa, tá bom, senhora Leia? Aí o que acontece? Ou seja, ela não disse que eu não podia fazer. E eu fui o pioneiro a comentar sobre o que ela falava lá, mas com relação à sã doutrina, porque eu não tenho interesse por ela, não tenho fetiche por ela, apesar que ela possa ter por mim, né? Só Deus é que sabe. Vai ver se ela não toca uma siririca lá por mim. Porque o dia que eu fiz o vídeo dos 3 machos, ela ficou doida. E agora teve esse áudio, então quer dizer que quando eu falei dos 3 machos, ela já estava com 3 machos, ou já esteve. Uma situação assim. Muito bem. Mas voltando, a minha questão é doutrina, é Bíblia, é teologia. E ela, como representante da sã doutrina, ou da hipocrisia da sã doutrina, então veio para o canal por conta disso. Ela não veio porque ela tem beleza, porque ela é uma pessoa bem cuidada, recachutada, acho que é a palavra certa que eu queria falar. Ela não veio no canal porque eu tô amando ela.
né? Ela veio no meu canal por conta de ser uma pregadora da sã doutrina hipócrita da IPDA, que eu pertencia a ela e fui ex-obreiro, né? Ou seja, eu sou ex-obreiro. Na época que ela tinha sido expulsa da IPDA, dia 29 de janeiro, que meu avô morreu, ela estava sendo expulsa da IPDA, e o período que eu fiquei de 4 anos, ela não estava lá, 2005 a 2009. Então, realmente, perdão, eu não conheço ela e nem ela me conhece. Eu nem quero conhecer, não queria nem ver nessa audiência, mas vou ter que ver porque, né? Ela me processou e não quer tirar o processo. Santa hipócrita. Agora, a irmã Débora eu conheci pessoalmente, pastor Lorival, terei fotografia, o santo da visão, virgão, como ela chama ele, né? Que quer dizer que tem um negocinho pequeno, né? O PP, para ela é o PG e ele é o PP. Bom sabedor sabe o que eu estou dizendo. O Virgão falou comigo, o Ed Can, não sei se ele estava interessado em mim, mas o sangue de Jesus também tem poder. Que, aliás, nem se coloca o nome de Jesus aqui, me perdoe, meu pai. Seja repreendido só assim. Então, eu tenho uma historiazinha. O próprio pai dela leu um fax meu, né? Num próprio culto, na sede mundial. Nunca tive problema com o missionário Davi Miranda. Contrário da senhora Léa Miranda, que foi expulsa pelo próprio pai, né? Né, senhora Léa, Zona Santona, né? A senhora teve problema com seu próprio pai, né? Por que será que a senhora teve problema com seu próprio pai? Eu nunca tive problema com teu pai. Teu pai até me saudava. Meu primo esteve na mesa do teu pai, também saudou ele, levou ele para a África. Então a senhora desconhece de muitas coisas, tá? E a senhora só respondeu a pergunta para tentar me atacar, porque tem tanta pergunta que é feita à senhora, a senhora não responde, como muitos que eu fiz no passado e outras pessoas fez, tá? Então a senhora está com picuinha comigo, mas sabe que todo mundo está falando de você. Eu não estou mandando ninguém falar de você. O vídeo picante, o áudio picante fala por si só, ok? Legal? Lembrando, não tenho nada contra ti e nem desejo você. Não tenho tesão por você, tá? Eu só trouxe os comentários seus porque falo de Bíblia, falo de doutrina e falo de algumas coisas que eu não concordo. E principalmente porque eu tenho talvez mais de 20, 30 membros da minha família materna que pertencem à IPDA e ficam nessa tua santa hipócrita doutrina do pau gostoso. Agora virou isso, né? Sã doutrina do pau gostoso. Ok, meus caros? Ou também pode ser, né? Que preenche ela todinha, sã doutrina que preenche ela todinha, aquela coisa toda. Tá? Então, duas fãs aí, né? Duas fãs não, uma fã me chamando de chato, né? Porque ela quer que eu seja redondo e porque está afim de mim, né? Só pode ter um amor platônico pela minha pessoa. Porque quando eu não gosto de uma pessoa, eu não falo de ninguém, né? Eu descarto essa pessoa. E referente a Léa, eu não falo porque eu estou apaixonado por ela, como muitos falam aí, os fãs dela. Eu falo porque tem a ver com a doutrina bíblica e as hipocrisias. Todos que estão falando da Léa não é porque estão apaixonados por ela, querendo transar com ela. É porque, né, explodiu isso aí, ok? É porque ela é líder de uma fundação, né? E não fez muita ajuda a ninguém. Agora, você pode fazer o que bem entender, senhora Léa. Não estou nem aí para você, tá bom? Só vai te converter a Cristo que tu nunca fosse convertida, só isso. Só isso. E para de estar aí querendo citar meu nome aí, isso só revela a tua tara por mim. Que eu pensei, né? É uma hipótese. Me parece que agora está confirmando essa tara. Porque você se interessou, né? Quem é esse? Isso implica em duas coisas. No descarte, desdenha, quem desdenha quer comprar, tá? E também, se não é isso, quem é esse? Opa, quem é que é? Eu estou interessado, quero saber quem seja, né? Claro que é tudo ironia, tudo uma farsa. Uns hipócritas da sua doutrina.
É, deve ser a barba. Eu sou tarado. Eu tiro a barba e mando a barba aí pra vocês. Aí vocês transam bem transado com a barba minha, né? Faz uma réplica dela. Aliás, o maior barbudo que tá falando da santa, ele diz assim, ó, Leia Milambi. É, grande. Jadson Castilho Amaro. Esse talvez tu pode andar com ele. Tem um barbão assim, ó. O barbão do Osama Bin Laden. É o nosso camarada aqui do YouTube. E ele diz, Leia Milambi. Por que essa fã não vai lá dizer, ô cara chato, né? Só Leia Milambi tá o nome dos vídeos dele. Leia Milambi, Leia Milambi. Não tô entregando ele aqui nada, né? Tô dizendo. É um de muitos canais que estão falando dela. Né? E ele coloca Leia Milambi. Imagina só se eu colocasse aqui Leia Milambi. Ó, o tarado pela velha de 90 anos tá doido. Tá querendo que ela lambe ele. Faz um, né? Eu vou te dizer. É isso, meus caros. Aí no comentário não dá pra ver. Ah, dá pra ver, peraí, dá pra ver sim. O Topinho não me lembrou disso. Top Dance da Sã Doutrina. Por lutas e provações, nada vamos ter. Sai daqui, sai esses louvor de Araque. Sai daqui. Tanta pergunta. Que até o Bruno G. Ai, eu tenho que rir mesmo, né? Pra ver como eu tenho importância pra essa gente. Se eu não tivesse, eu não tava nem aqui. É daí que eu vou encontrar a pergunta e a resposta. Ó, por que Bruno G fala tanto da sua vida? Aff, cara chato. A fã dizendo pra ela. Ou perguntando. Agora a resposta. Não conheço. Quem é ele? É aquele que tu processou. Ah, tu não sabe quem é aquele que tu processa? Então tens algum problema. Tem de ter amnésia. É a velhice mesmo. Você tá ficando caduca, né? Mas lá embaixo ainda não caducou ainda, né? Quer dizer, tá com amnésia, mas lá embaixo não tem amnésia. Estão vendo aí? Não sei se estão vendo que aqui tá com a bateria fraca. Vocês estão vendo? Tá? Assim, vejam aí. Aí. Eu acho que ela tava vendo a live aí, que eu disse aí, não vão falar o meu nome aí não, né? Mas não é nesse sentido que eu quero que o meu nome seja falado, né? Ok? É no sentido da doutrina bíblica. Que quem poderia falar é a Débora, que copiou aí, falou algumas coisas da vizinha e tal e tal. Isso aqui só é a prova que o meu nome é falado para os 4 cantos lá dessa IPDA, é dentro da diretoria, é dentro da fundação, é processo, é ameaça. Eu sou o inimigo número 1 dessa turma. Apesar dos outros estar falando, né? Desde a beça. E outra, para o governo, tanto da FAM e também da Leia, o vídeo mais famoso que eu tenho no YouTube não se trata de IPDA, né? Se trata de Flor de Lis, outra velha também assanhada. Eu estou comentando o fato da prisão dela, também não estou apaixonado por ela também não, né? Como o... Como é que é o nome dele? Soares. Alan Soares. Tá apaixonado e queria namorar ela, ou estava namorando. Com 20 anos, uma santona de 60 e pouco. Ok, meus caros, para você ver como é que tá a situação aí, né? A santa tá tirando para tudo quanto é lado. Agora até meu nome ela cita no canal dela. Quer dar audiência, ela quer que eu fique aqui falando, deve estar aí subindo as paredes. O Paulinho tá subindo as paredes por ti. Fala com ele lá, dá um emprego para ele de volta, dá dinheiro para ele e vai casar, ó. Vocês dois casados fazem um belo par. Eu vou ser o padre. Aí eu não. Eu vou chamar o padre Kelmon. O padre Kelmon vai fazer esse casamento lindo. Grande padre da festa junina, padre Kelmon. Tá? Ok, meus caros. A gente vai brincando porque não tem nem o que dizer dessa tolice aí. Ai, toma banho, né? Vamos se converter a Jesus, que é a melhor coisa que vocês fazem. Tanto a fã como a santa.